Pronto. Pronto. Nossa senhora, é tanta aula. Vocês, viu, meninas da pedagogia, quando começaram a dar aula, prepara a garganta, porque tal hora você pede a regra. Essa semana eu comprei foi Exomedina. Eu nem tomo remédio, né? Assim, né? Isso que é mais pra garganta. Eu nem tomo remédio, tirando um pra asma que eu tenho que tomar todo dia. Mas eu não aguentei. Eu vou até fazer agora. Que eu passei. Agora eu dei um curso pro pessoal do tribunal. Nossa senhora, aí foi aula de manhã, foi aula de tarde, foi aula agora à noite. Vai dar certo. Que coisa feia, né? Eu fazendo esse remédio na frente de vocês. Peraí. Pronto, agora foi. Boa noite, professor. Boa noite, querida Marina. Tudo bem com você? Como estamos? Estamos bem? E aí, galera, como vocês estão? Me contem seus sonhos. Shit. Ansiosa pro feriadão. Estamos aqui ansiosa para esse ano acabar, isso sim, acabar logo e acabar com essa pandemia. É, Joyce, estamos juntos nessa. Mas, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz a quarentena bem direitinho, né? Isso eu já falei para vocês. Eu quase não saí de casa, quase não furei a quarentena. Aí, na sexta passada, eu comecei a ir para academia, né? Acho que eu devo ter comentado com vocês. Eu estava super feliz e fui para academia e dei aula para vocês depois. Aí, sábado, eu fui para academia. Sábado, eu fui para São Luís. Vou fazer desde março que eu não pisava no São Luís. Aí, beleza. Aí, eu fui para academia de segunda a quinta normal, né? Só que aí, meu próximo passo de sair da quarentena, sair assim, né? Pelo menos me abrir um pouco mais, era ir para restaurante. E eu só queria fazer isso daqui a umas 2 semanas. Eu sei que na quarta, um amigo meu, que é um pouco mais novo que eu, ligou que ele tinha acabado namoro e não sei o que. Eu conversei com ele, aí depois ele mandou mensagem, com a voz chega, tava muito embargada, sabe? Aí eu disse, cara, eu bem muito jovem, né? Saindo na quarta-feira, dizendo assim, cara, bora dar um rolê. Aí tá, vamos dar um rolê. Aí eu tava a fim de ir pro Outback, tomar um choppzinho lá. E aí eu marquei com ele 7h30 no Outback. Eu sei, pessoal, que é isso. O pessoal acha que é porque eu tô em outra reunião, acho que eu tô em 2 reuniões, aí não para de notificar aqui, deixa eu sair lá. Sim, galera, deixa eu contar essa história enquanto eu saio aqui. O que é que acontece? Aí, beleza, eu saí com ele, né, pra essa história do Outback. Chegando lá, eu vou de Uber, porque eu ia tomar uma. Aí eu chego no Outback, chego no Iguatemi, lotado. Vocês foram pro Iguatemi esses dias? E entupido de gente, eu nunca vi um negócio daquele. Aí eu chego no Todas as Outback. vezes que eu fui, tava cheia. Pois é. Aí, Andrés, eu chego lá no Outback, eu digo, moço, eu quero mesa para 2, só para 2 pessoas mesmo. Tem 18 mesas na sua frente. Eu digo, não tô acreditando, não. Aí eu digo, não, então bora no Coco Bambu, porque eu tô doido para ir pro Coco Bambu também. Chegou no Coco Bambu, mesma lotação. Eu digo, minha gente. Aí eu fiquei num outro restaurante lá perto do cinema, tomei uns 2 chopps com ele, esperei, isso era 7h30 da noite, esperei dar umas 9 horas. Aí quando deu 9 horas eu volto pro Outback. Quando eu vou pro Outback, galera, mais 18 mesas na frente, 9 horas da noite. Eu digo, gente. Aí foi quando eu comecei a me sentir anormal. Eu disse, eu acho que o anormal sou eu que estou cumprindo essa quarentena bem direitinho. E pronto. Aí depois aí de lá, não consegui Outback, eu fui pro Coco Bambu. Coco Bambu, normalmente, tirando os garçons, né? Todo mundo sem máscara, as mesas próximas, entupido de gente. Sai de lá, acho que uns 11h30, lotado de gente. Digo, gente. Aí eu fico pensando, né? Eu peguei esse mote aí, pelo que vocês falaram, né? Que tá doido que o ano acabe, que as aulas online acabem. Mas eu me peguei me perguntando isso. Eu disse, rapaz, qual é a diferença de um coco bambu desse, lotado de gente, no ar-condicionado em tudo, para uma sala de aula? Sério, qual é? Porque realmente, galeria para banheiro, para não sei o quê. Eu que realmente não estava muito a favor de voltar às aulas, depois que eu vi a vida como tá, aí realmente eu digo, não, tem alguma coisa muito errada aí nessa vida. Pois deixa eu ver o que vocês estão falando. Aí a Andresa diz, né, estou bem doida para aproveitar o feriado, 3 dias descansando. Não, e eu que tenho 4, haha, porque foi antecipado, eu não sei na Unicef, né, para vocês, mas na outra instituição que eu dou aula, terça e quinta lá, foi antecipado para terça-feira, o feriado de quinta, que é dia dos professores, foi antecipado para terça. Ou seja, estou de férias, estou de sábado, domingo, segunda e terça, ó, coisa boa. É óbvio que eu tenho umas coisas do tribunal para fazer, a Unicef também, né? Pois é óbvio que eu tenho umas coisas do tribunal para fazer, mas assim, é mais tranquilo.
A Mirella quer falar, tá com uma mãozinha levantada. Oi, Mirella. Professor, são pouquíssimas pessoas que estão cumprindo a quarentena realmente. Realmente tem gente de verdade que não estão saindo, grupo de risco e tal. Eu sou uma dessas pessoas. Mas o povo já não tá mais nem aí. Nem aí. A pracinha que perto da minha casa, a praia da casa da minha mãe. Lotada, lotada. O povo parece que não aconteceu nada. O povo não tá nem aí. Muita loucura, né? E aí o jornal passa muito. Eu vi uma reportagem do Tereza e Jorge. Galera, era uma multidão de gente. Foi na Jangadeiro que eu vi. Todo mundo sem máscara. Uma confusão de minha gente. Aí a Rebeca tá falando que ontem tava lotado. Provavelmente era Iguatemi, né? Foi eu me senti o anormal, viu? Quando eu, assim, continuo cumprindo normalmente, eu tô agora saindo para ir pra academia, ponto. Eu não saio mais para canto nenhum. Mas aí tá Professor, tudo, né? Ah. eu acho que o que vai funcionar realmente daqui para frente é esse negócio de imunidade de rebanho. Tomara, viu? Tomara que saia imunidade de rebanho. Eu mesmo, quando sair essas vacinas, tudinho, eu vou tomar todas. Quero nem saber. Ah, é a turca, toma. É a russa, toma. Eu confio mais na de Oxford, professor. Com certeza. A de Oxford tem uma dos Estados Unidos, que é, como é o nome da empresa, é a melhor fabricante de vacina. Tem da Johnson Johnson. Tem 6 vacinas que estão aí já na fase 4, ou 3 ou 4 da vacina. Ou com média. Mas tô nem aí. Eu tô doido que chegue logo essa vacina, eu vou tomar todas. Todas as vacinas. Beleza, turma, então é isso. Essa nossa conversinha, né? Toda vida eu tenho nesse começo de aula para a gente ver se forma um pouquinho de afeto, né, entre a gente, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, já que eu não sei se a gente vai ter a oportunidade de se ver, né, esse ano, espero que sim. Aí a Rebeca, sim, o Iguatemi, em várias filas, em várias lojas para entrar. Fiquei doidinha, minha gente, impressionado, viu? Eu fiquei, mas enfim, como eu disse, o anormal sou eu mesmo. Turma, vamos lá então, continuar nossa matéria. A gente vai hoje terminar, trabalhar em equipe, e aí o Anderson, ele vai fazer a segunda chamada. Aí a segunda chamada, isso vai valer para V2, e para V2 não, para VP2 e para final, VF. A segunda chamada sempre vai ser você construir um mapa mental. Aí eu passo um roteiro, como é que você constrói, eu dou um exemplo de mapa mental, até passei no grupo, não sei se vocês viram. E aí o Anderson, ele foi o único que me procurou porque ficou de segunda chamada. Aí hoje o Anderson, então, ele vai apresentar a parte, né, a parte do conteúdo que ele ficou responsável, que foi a parte de competência, que é a nossa próxima matéria. E então, rapaz, fica só aparecendo umas mensagenzinhas. Então, turma, hoje eu vou acabar trabalhando em equipe, que a gente já começou, a aula passada foi super legal, e aí depois a gente entra em questão de competência, e aí o Anderson entra falando um pouquinho e eu ajudo ele nessa apresentação. Então vamos nessa, o mesmo slide da aula passada, tá bom? O Anderson, antes tu já mandou para eles o teu mapa mental, quando puder manda no grupo, tá bom? Para eles poderem ter acesso ao mapa mental. Pronto. Turma, estão vendo minha tela? Acho que estão, né? Alguém se puder ligar o áudio? Sim, estamos. Obrigado. Sim, Pronto. Valeu, galera. Então a gente está aqui, ó, no terceiro pilar, né, do trabalho em equipe, que é o trabalho em equipe. A gente está falando de gestão de pessoas. O gestor de pessoas hoje é aquele líder, principalmente o de ponta, que é responsável por uma unidade e que ele tem que fazer tudo para aquela unidade alcançar as metas, os objetivos da empresa e ainda alcançar os valores também da empresa. O gestor de pessoas tem que ser o cara e tem que ser o cara que motiva, o cara que comunica bem. Oi? Professor? Eu tô ouvindo. Agora eu não tô mais. Eu acho que a Maria Ferreira, Professor, né? a tela tá toda preta. A tua tela tá toda preta. Eu tô mostrando. É a Maria Ferreira. A minha tela tá toda preta. Vala. Ixi, Tá bom. Tu tá mostrando alguma coisa? Tô. Eu vou parar de compartilhar. É aí na Célia. Ah, Não é agora você não, voltou, que eu professor, é tô a vendo Célia. todos os alunos. E o senhor também.
Pronto, vê se você está vendo, Maria Ferreira. Agora. Diz, Olívia, o que eu tenho que fazer? Gente, alguém pode... Sai e entra. Continua com a tela preta. Quando passa só com o senhor, Sai e a tela entra, fica Célia. preta para mim. Tenta Deve sair ser e a entrar. internet, Célia. Aqui tá aparecendo. Hoje tu me chama, né? Eu vou sair. Vai dar certo, Deus está vendo. Sim, turma. Então, enquanto ela vai, eu vou só, isso é só uma revisão. Então, pessoal, o gestor de pessoas é aquela pessoa que motiva, e a gente já viu as teorias relacionadas à motivação. Como é que os estudiosos, como é que a ciência identifica as pessoas que motivam. Então, a gente já viu motivação por processo e motivação por conteúdo. As teorias relacionadas a isso. Aí a gente já viu a questão da comunicação. O bom gestor, ele comunica bem, porque isso é muito importante para o funcionário, para o colaborador. E ele estimula que a empresa comunique. A transparência é um diferencial da empresa em relação ao colaborador. E agora a gente está aqui no trabalho em equipe, que diz respeito muito às soft skills, que são tão valorizadas hoje. Essa sua habilidade de trabalhar em equipe, essa sua habilidade de bem se relacionar com as pessoas, hoje em dia é mais valorizada do que as suas hard skills, que são seu conhecimento sobre aquilo. Então, o gestor de pessoas, ele tem que estimular o trabalho em equipe, tem que saber trabalhar em equipe, o que é tão difícil para muita gente. Aí a gente começou, né, com o conceito de Chavinato. A equipe é um conjunto de 2 ou mais indivíduos que estabelecem contatos pessoais, significativos e propositais uns com os outros, em uma base de continuidade para alcançar objetivos em comum. Então, a equipe é aquela que consegue estar junta naquela sinergia mesmo para alcançar objetivos em comum, no caso, o objetivo organizacional. Vimos que existe o grupo formal, o grupo informal, e que existem 4 ou 5 fases de formação de uma equipe. Estou indo mais rápido porque é só revisão. Então, vocês se conhecem, às vezes gera um conflito de maior gravidade, de menor, de média, de baixa, tudo se normaliza, todo mundo se entende qual é o papel, e aí fica a questão do desempenho. Se um dia a equipe acabar, a galera for demitida, ou se um dia vocês forem contratados por um trabalho ponto, a equipe se desintegra. Então, essas são as fases de formação do grupo. Aí a gente conversou se realmente vale mais a pena tomar decisões em grupo. E realmente, tomar decisões em grupo tem muita coisa positiva. Gerar mais informações, mais completas, oferecer maior diversidade de pontos de vista, gerar decisões de alta qualidade e levam maior aceitação. As pessoas aceitam mais aquela decisão, tem uma adesão maior. Mas também existem desvantagens de uma decisão grupal. É mais demorada, ou seja, consome mais tempo. Existe uma pressão, geralmente, para as pessoas pensarem da mesma forma, para serem aceitas. Os grupos podem ser dominados por pouco membro, então sempre tem aquele que quer dominar todo mundo e quer decidir sozinho. E também pode, muitas vezes, você não conseguir apontar um responsável por aquela decisão. Então, existem desvantagens também da decisão grupal. Aí, turma, a gente agora vai conversar sobre as estruturas do grupo de trabalho. As estruturas do grupo de trabalho, elas modelam o comportamento das pessoas. E quais são essas estruturas? Todo grupo, ele é formado por algumas estruturas, entre elas, uma liderança formal, os papéis que cada um desempenha no grupo, o desempenho desses papéis. Todo grupo tem normas. A gente vai falar do status do grupo, do tamanho, da composição e da coesão do grupo. Então, agora a gente está estudando, a gente está entrando dentro dos grupos. Então, você pode imaginar seu grupo de trabalho, seu grupo de colégio, seu grupo de amigos. E aí, tudo que a gente vai conversar, você pode pensar agora em relação a esses grupos. E essa matéria, né, a gente estudar a estrutura dos grupos de trabalho, é interessante para você ver como as pessoas interagem. E aí, a gente já falou que uma estrutura que o grupo tem é uma liderança formal. Geralmente, todo grupo, inclusive de amizade, tem um líder, que é formalmente indicado, que é um líder que às vezes é informalmente indicado, mas no caso das organizações, que é o nosso maior foco, no caso das escolas, no caso das universidades, no caso das empresas como um todo, tem um líder formalmente indicado, que é o gerente, o chefe, o supervisor. E o que esse líder faz pode influenciar, já vimos isso, positiva ou negativamente nos demais. Então, o modo líder muda toda a organização.
o jeito que o líder trata o consumidor muda todo o jeito que a empresa, que os outros funcionários tratam o consumidor. Então, se trata bem, os outros vão começar a tratar bem. Se não, então o líder precisa ficar muito atento que ele é um modelo de comportamento. O grupo também, pessoal, tem papéis. Cada grupo, cada pessoa ali desempenha um papel. Então, se você for me apresentar, por exemplo, os seus amigos, você vai ver que um bebe feito um doido, a outra fica com todo mundo, o outro só quer saber de farra. Enfim, cada um tem o seu papel dentro daquele grupo. O outro é dramático. Na organização, a gente tem o nosso papel também. Então, quando a gente está num grupo, e a gente já viu, né, a diferença de equipe, de grupo, de encontro fortuito, né, de agregado de pessoas, então, cada um tem seus papéis. E o papel é um conjunto de atividades e comportamentos solicitados de um membro da organização que ocupa determinado posto ou posição. Então, o seu chefe tem um papel. Você, enquanto liderado, tem um papel. Então, todo mundo exerce um papel dentro da organização. E o papel é o conjunto dessas atividades e comportamentos que são solicitados desse membro. Então, o que é solicitado para um membro, para um gestor de equipes? É solicitado que ele saiba motivar, que ele saiba comunicar, que ele saiba trabalhar em equipe. Esse é o papel do líder, do gestor de pessoas. Qual é o papel do funcionário? É que ele chegue na hora, que ele produza, que ele atenda os valores e as expectativas da empresa. Então, os papéis, em todo grupo, toda pessoa ocupa. E o papel é o conjunto de atividades e comportamentos solicitados de um membro de uma organização que ocupa determinado posto ou posição. Uma instituição, assim, é um conjunto de papéis, já que todo mundo exerce um papel, com diversas pessoas desempenhando papéis e com expectativas sobre os papéis desempenhados pelos colegas e subordinados. Então, por exemplo, foi tu, Joyce, acho que foi a Joyce, né? Que na aula passada a gente estava conversando sobre a chefe, que realmente... Bom, a gente tem a expectativa que o nosso chefe seja agregador. E, de repente, o nosso chefe, ele, dentro daquele papel que ele entende assumir, ele vira mais carrasco. Então, na instituição, é interessante a gente notar que a gente ocupa um papel, mas a gente também tem expectativa que os outros desempenhem bem esse papel. E muitas vezes, o que você tem de expectativa que o outro desempenhe o papel, o outro desempenha de uma maneira contrária ao que você espera e gera essa frustração, que foi muito do que a gente conversou na aula passada. Então, ainda sobre essa história de ter papel, tem vários aspectos que a gente precisa conversar, como, por exemplo, a identidade do papel. A identidade do papel para a literatura é relacionado às atitudes e os comportamentos da pessoa em relação ao papel que ele assumiu. Então, será que você se identifica? Qual é o papel que você se identifica dentro da empresa? Dentro da empresa eu identifico que o meu papel é agregar pessoas, que o meu papel é comunicar, que o meu papel é só trabalhar, é só chegar embora, que o meu papel é encher o saco de todo mundo. Pode ser. Então, a identidade do papel diz respeito às atitudes e os comportamentos de uma pessoa. E que elas sejam consistentes com o papel que ela assumiu. Então, no caso da chefe, que eu acho que é da Joy, foi da Joy, agora eu lembrei, que a Joyce também é a mesma pessoa, né? E aí a Joy... eu mesmo. Pronto, Joy. Então, veja, a identidade de papel é aquela pessoa desempenhar a atitude e comportamento daquela pessoa corresponder com o papel que ela assume. Então, no exemplo que tu sempre traz, não é papel do chefe, ou pelo menos não é esperado do chefe, que ele faça intriga, que ele fique com picuinha. Pelo contrário, é esperado que ele tenha um bom comportamento. Então, identidade de papel é o chefe, é analisar se o chefe está ou não correspondendo àquelas expectativas do papel dele, que nem sempre está. E aí vem a percepção do papel. Então, a percepção do papel refere-se à visão sobre como aquela pessoa deve agir em determinada situação com base na interpretação de como ela acredita que deva se comportar. Então, a identidade do papel é ela tentar enxergar se o que ela está desempenhando está correspondendo com o papel que ela deveria desempenhar, e aí vem a percepção, que ela perceber se está havendo ou não essa correspondência da identidade do papel. Porque
A percepção diz respeito a ela mesma. Então, eu sou líder, tá os meus, por exemplo, eu tenho um grupo de trabalho e que a galera briga muito porque é um grupo de trabalho que é remoto, a gente mal se encontra. E a galera briga demais, e a gente tem um chefe. E esse chefe, esse líder, ele resolve não se manifestar nas coisas. Então, ele deixa lá a galera brigando. Talvez para ele perceba que aquilo é o papel que ele tem que fazer, não se meter. Talvez muita gente ache, que aí vem a tal da expectativa do papel, que ele não está correspondendo a algo que um chefe deveria fazer. Então, enquanto a percepção do papel é a pessoa se perceber dentro daquele papel, a expectativa do papel é a maneira como os outros acreditam que a pessoa deve reagir naquela situação. Então, às vezes, a galera está lá brigando, todo mundo fica na expectativa que esse nosso líder decida, e ele não decide. Então, a nossa expectativa é frustrada. Se a sua expectativa com o seu chefe é frustrada, isso vai te causar desmotivação. Mas para esse chefe, ele pode pensar, não, acho que o chefe tem que fazer isso mesmo. Ou então ele pode pensar, na verdade, eu estou me sentindo mal porque eu deveria acalmar, acalentar aqui a galera. E além, pessoal, dessa questão da gente discutir os papéis de cada um no grupo, tem muitas vezes que a gente deve evitar o conflito de papéis. O conflito de papel, ele se dá quando uma pessoa se confronta com diferentes expectativas associadas ao papel que ela desempenha. O resultado, em outras palavras, é como uma pessoa acha que esse chefe deve intervir, o outro acha que esse chefe não deve intervir. E toda hora a gente está passando por conflitos de papéis. Por quê? Porque muitas vezes as relações humanas não são fáceis, né? Então, muitas vezes as expectativas sobre você são muitas vezes opostas. E isso é o que a gente chama de conflitos de papéis. Pessoas querem que você aja de uma forma, outras querem que você aja de outra forma. Então, ainda sobre a estrutura do grupo de trabalho, e só para lembrar, existe a liderança formal, existem os papéis, e agora a gente vai ver 4 estruturas do grupo. A primeira é desempenho do papel, normas, status do grupo e o tamanho do grupo. Mas, na verdade, o desempenho do papel a gente já viu, que foi esse. Que a gente vai ver normas, status do grupo, tamanho e composição desse grupo, nesse slide aqui. Galera, faz parte da estrutura ter norma. Eu mesmo que sou do direito, às vezes as pessoas acham a lei chata, às vezes as pessoas acham que não é legal, acham que pode fazer as coisas sem contrato. Então, ô Joyce, aluga aqui minha casa, aí a Joyce vai e aluga minha casa. Aí ela diz assim, nós somos amigos, né? Não precisa de contrato, não. Pessoal, a maior besteira. Aí, às vezes, a galera vai vender o carro, aí, não, faz o seguinte, já pode levar, tu já me pagou, toma o carro aí, depois tu faz a transferência. Tá aqui o DUT, depois tu faz a transferência. O DUT, graças a Deus, veio para salvar muita gente, mas antes do DUT, a galera recebia o dinheiro, dava o carro e não transferia. Por quê? Porque não queria ter trabalho, não queria fazer contrato, não queria, enfim. Aí, quem comprava o carro nunca transferia a propriedade do veículo e tomava um monte de multa. Eu estou conversando sobre tudo isso para a gente sempre aprender que realmente fazer contrato é chato, realmente ler as leis, seguir a legislação é chata, mas todo grupo tem normas expressas ou implícitas. Então, tem normas explícitas ou implícitas. De maneira que as normas, elas são a forma de você evitar um conflito futuro. Então, às vezes é chato fazer um contrato, às vezes é chato falar, mas você falando, você evita um conflito. Porque o combinado não sai caro, que é a coisa mais real que pode existir. Então, as normas do grupo, que podem ser expressas, né, entre o grupo, ou podem ser implícitas, as normas são os padrões aceitáveis de comportamento que são compartilhados pelos membros de uma organização. Pessoal, muitas vezes, a norma, ela não admite que você faça certo comportamento. Porque, como eu estou dizendo, né, tem norma expressa e norma implícita. As normas, elas muitas vezes, elas são violadas. Por exemplo, alguém dentro do grupo tira uma brincadeira que foi sem graça em relação a outro. A norma dentro daquele grupo não admite essas brincadeiras sem graça. Alguém faz uma piada machista. No grupo, essa norma não aceita esse tipo de piada machista. Então, as normas são padrões aceitáveis de comportamento. O combinado não sai caro.
Então, às vezes, chega aquele cara querendo ter a mesma intimidade do grupo, que o grupo tem, ele quer usar da mesma intimidade e o grupo corta logo. Por quê? Porque são as normas daquele grupo. Só a gente tem intimidade um com o outro, pelo menos por enquanto, e não com os demais. Então, além da liderança formal, dos papéis, do desempenho dos papéis, nós temos a norma como estrutura de todo o grupo. E todo grupo tem como estrutura também o tamanho dele. Isso aqui é bem interessante, porque o tamanho do grupo influencia no comportamento dele. Evidências apontam que grupos menores são melhores para realizar tarefas. Contudo, para resolver problemas, grupos maiores atingem melhores resultados. Então, se a gente já tem o fluxo de uma tarefa a ser feita, eu vou fazer o parecer, o outro vai homologar, o outro vai... Se já tem uma tarefa a ser feita, uma tarefa que é no fluxo é melhor que seja feita por grupos menores. Mas se surge um problema, evidências mostram que o grupo maior consegue atingir melhores resultados quando tem um problema. O status do grupo significa a importância que seus membros dão ao grupo e aos seus participantes. Então, o status do grupo, quanto mais você valoriza aquele grupo, mais status aquele grupo tem e mais coeso vocês são. Então, o status do grupo, que é outra estrutura do grupo, significa a importância que seus membros dão ao grupo e aos seus participantes. Quanto mais valor percebido, quanto mais tenha valor aquele grupo, maior será o desejo de participar do mesmo. Então, você deve ter grupos, né? Por exemplo, se você se fortalece na sua empresa de maneira tão forte que você gosta de estar lá, é porque você valoriza muito. E aí, se você valoriza muito, maior o status daquele grupo. Quando a gente estava discutindo na aula passada, uma aluna falou assim, professor, mas eu sinto falta das reuniões, eu sinto falta de conversar com minhas colegas. Ou seja, é uma pessoa que coloca para cima o status do grupo. Isso é muito bonito. Então, o gestor de equipes tem que sempre tentar aumentar o status do grupo para aumentar a coesão desse grupo. E, por fim, a composição do grupo, que pode ser homogêneo, são pessoas do mesmo padrão, que fazem a mesma atividade, por exemplo. Então, meu grupo de oficial de justiça é um grupo homogêneo. Ou o grupo pode ser heterogêneo, quando é de pessoas de diferentes setores. Estudos comprovam que os grupos heterogêneos costumam ser superiores e atingirem melhores resultados. É por isso que, para você compor a sua equipe, então você assumiu uma unidade, vai compor a sua equipe. Coloque homem, coloque mulher, coloque velho, coloque mais novo, misture, diversifique, porque a diferença de pontos de vista pode ser um diferencial na sua equipe. E aí, para a gente acabar, turma, essa história da estrutura do grupo, né? A gente viu liderança, que todo grupo tem uma liderança formal, que é o coordenador, é o diretor, é o gerente. Todo grupo tem papéis, que é o que se espera que você faça, né? Quais são as suas condutas dentro daquele grupo. Todo grupo tem desempenho dos papéis, que é a expectativa da pessoa em relação a você, em relação ao grupo. Todo grupo tem normas, todo grupo tem status, pessoas que valorizam mais ou menos aquele grupo. O tamanho do grupo influencia bastante. Quanto maior o grupo, melhor para solucionar problemas. E todo grupo tem a sua composição, que é o que a gente viu agora, que a composição pode ser homogênea ou heterogênea. Quanto mais heterogêneo, melhor o grupo de trabalhar. Isso não é uma lei, mas são evidências. E, por fim, para a gente acabar essa parte de estrutura do grupo, né, para Chiavenato, a gente vai falar do grau de coesão. Turma, fatores importantes na coesão grupal. O que aumenta a coesão? Coesão do grupo é o grau em que as pessoas são atraídas umas com as outras. Então, se houver um acordo de objetivo grupal, se o grupo estiver ciente e estiver em acordo que eles estão juntos, reunidos ali para alcançar o mesmo objetivo, que pode ser bater a meta, que pode ser produzir mais, que pode ser ganhar mais dinheiro, que pode ser tirar 10 na cadeira de gestão de pessoas comigo. Quando o grupo ele acorda que tem um objetivo grupal, aumenta a coesão. É por isso que você vê que esses crossfits, eles criam uma seita, né? Realmente eles
tal hora eles estão tão envolvidos uns com os outros. Por quê? Porque eles têm um objetivo em comum. Então, quando você for gestor de pessoa, crie esse objetivo comum, estabeleça essa relação de afeto que vai aumentar a produtividade para você. Quanto mais vocês interagem, maior é a atividade, maior é a coesão. Então, quanto mais você conseguir interagir, maior vai ser a interação, maior vai ser a coesão. Cuidado também para respeitar os espaços. Aí a gente volta para a história da norma, né? Cuidado para não... Acabou o horário de expediente. Aí não vá falar com o seu liderado se não for uma urgência. Então, se der para esperar para amanhã, espere para amanhã. Porque hoje, com o WhatsApp, né, a gente meio que ficou mais fluida essas fronteiras de quando você pode incomodar ou não uma pessoa. Evitar sábado, domingo, ao menos que seu liderado seja seu amigo, né? Aí tudo bem. Mas em não sendo, evitar sábado, domingo, feriado, conversar com ele, evitar passar trabalho, porque isso desestimula, isso causa raiva, porque a pessoa pode até te responder de boa, mas por dentro ela tá falando assim, caramba, eu não tenho direito nem ao meu descanso. Então, assim, a frequência das interações, elas são um fator de coesão, mas tudo em exagero, né, é ruim. Sem sombra de dúvida, a atratividade pessoal, você tentar fazer com que as pessoas se identifiquem. Pessoal, sempre tem o seu Moleskine. Anotem o que a pessoa gosta. Então, toda vida que eu chego e converso sobre viagem, aí você vê que eu sorrio de uma ponta a outra. Aí você já anota, Sidney gosta de viagem. Aí você chega a Maria para falar dos filhos, a Maria sorri, aí a Maria gosta dos filhos. Poxa, o que é que o Sidney que gosta de viagem com a Maria que gosta dos filhos? Se você for tentando entender a mim e a outra pessoa, aos seus liderados, você vai achando pontos em comum. E quando as pessoas têm pontos em comum, isso aumenta a coesão. Se aumenta a coesão, aumenta a identidade grupal, aumenta a eficiência da empresa e da sua unidade administrativa. Uma competição intergrupal, ela é um fator de coesão, a gente já conversou muito sobre isso em relação ao Google, né? Então, se uma unidade ela compete de maneira saudável com outra, a tendência é que as unidades elas se unam, mais ainda, cada um entre si, né? Elas se unam para bater uma a outra. E uma avaliação favorável, né? Hoje em dia, o feedback tem um feedback horizontal, que é um par avaliando o outro, e tem um feedback vertical para cima e vertical para baixo. Então, essa história de que só o chefe dá feedback, desculpa aí, pessoal, só o chefe dá feedback ou avalia o subordinado, tá fora isso. Hoje em dia, o Itaú, por exemplo, o Google, o próprio Tribunal de Justiça, a gente avalia nossos pares nos avaliam, a gente avalia nossos superiores e a gente avalia nossos inferiores. É assim que o feedback tem sido feito hoje. Para você ter a oportunidade de avaliar todo mundo. Caso você... Pode falar. Eu fiz parte de um estágio no colégio, em que no nosso estágio mesmo havia essa parte de avaliação todo final de semestre. Todo estágio recebia um formulário, né, em que a gente avaliava a instituição e depois também a gente recebia essa avaliação da coordenação e das professoras que a gente auxiliava. Poxa, que bacana. Tu gostava, um valor, dá o teu depoimento. Um valor para cada, como é que eu posso dizer, para cada questão, alguma coisa assim. Aí no final era somado e era visto como estava a crescente, né, da pessoa no estágio. E é legal. Aí qual é a tua experiência sobre isso? Tu gostou, achou bacana ou não? Na primeira avaliação que eu tive foi bem frustrante, vou mentir não, viu, professor, porque foi um choque. Eu pensei que eu estava fazendo um bom trabalho e tudo mais, e na verdade a minha média foi abaixo do que eu esperava. Aí, então eu peguei aquilo, né, aqueles feedbacks que recebi para um próximo semestre fazer um trabalho melhor, e aí foi bem melhor a avaliação. Foi do jeito que eu esperava, né, que eu queria. E se manteve assim até o final do estágio. Então significa que o feedback surtiu efeito. O feedback tanto surtiu efeito que você mudou o curso. E às vezes a gente tem essa impressão mesmo, né, que a gente está fazendo um bom trabalho e na verdade quando a gente vai ver a nossa avaliação não é bem assim.
Isso, justamente. Eu fiquei bem frustrada mesmo, eu chorei tudo, passei uns dias mal. Aí, como minha mãe é gerente, né, de pessoas no supermercado, ela conversou muito comigo, né? Assim mesmo, a gente, às vezes, a gente como funcionário tem uma imagem do que a gente está sendo, mas nosso superior espera mais da gente, né? Se ele viu o potencial, ele espera mais de você. Pronto, perfeito, Andresa. E é isso que pelo que o feedback serve, né? Você conseguiu ser resiliente, parabéns por isso. Você conseguiu, chorou, desabou, se destruiu, mas ela se reinventou e reinventou mais forte, não é à toa que no próximo, com certeza, como você está dizendo, foi bem melhor. Então, parabéns em relação a isso, viu, Andresa? Então, se você sabe que está sendo avaliado pelos outros e você recebe uma boa avaliação desses outros, você tende a aumentar a coesão. Tudo isso é importante, pessoal, para vocês quando forem líderes. Não só líder formal, porque dentro da unidade você pode tentar já fazer uma atividade de gestor de pessoas. Se essa disciplina você só escuta aqui e não tenta pôr em prática, você não vai entender o propósito dessa disciplina. Essa disciplina, o propósito dela é lhe melhorar como pessoa, como funcionário, como gestor de pessoas, em qualquer aspecto da sua vida. Então, tente pegar essas dicas para poder, por exemplo, melhorar a sua relação com a sua família, ou melhorar a relação, porque aí você vai treinando. Então, o que é que diminui a coesão? Desacordo quanto a objetivos, um acha que é melhor um caminho, o outro. Então, eles vão brigar e vão partir o grupo. Tamanho grande do grupo. Então, muita gente realmente atrapalha porque sempre tem aquele que se sobressai, sempre tem aquele cara que vai ficar mais introvertido. Também diminui a coesão. Experiências desagradáveis, por exemplo, você corrigir uma pessoa na frente da outra, que é coisa pior. Então, o chefe brigando lá com você na frente de todo mundo. Então, essas experiências desagradáveis que não devem acontecer, o chefe dando feedback na frente de todo mundo, essas experiências diminuem a coesão grupal. Competição intragrupal. Então, sempre tem aquelas pessoas muito competitivas, né? E aí, essa competitividade pode levar a uma diminuição do grupo. Então, você, enquanto gestor de pessoas, tem que ficar muito atento. E também dominação por um ou mais membros do grupo. Então, sempre tem aquele cara que domina o grupo e que é só ele. Isso gera uma diminuição na coesão grupal. E aí, turma, aqui eu vou passar bem mais rápido, porque eu quero chegar aqui nessa parte, aí a gente acaba a nossa matéria. Mas existem tipos de equipe, tá? E aqui eu tirei do livro do Robbins, para a gente não ficar só no Chavenato, porque a boa parte da nossa literatura aqui é do Chavenato, certo? Eu até mandei para vocês o livro dele. O fato é que o Robbins, ele vai falar os tipos de equipe. Se você quer uma equipe que solucione problema, você tem que procurar pessoas que trabalhem no mesmo departamento, que se reúnem para analisar as melhorias no ambiente de trabalho ou de eficiência. Então, eu estou vendo um gargalo, eu estou vendo uma questão fora de rota na produção de algo. Então, se você quer uma equipe para solucionar aquele problema, tente pegar profissionais especializados naquele aspecto, de preferência do mesmo departamento. Agora, existem equipes multifuncionais que são de vários departamentos, de mesmo nível hierárquico, e que eles se juntam para fazer uma força-tarefa. Acho que a força-tarefa mais conhecida hoje, né, é a da Lava Jato, e a Lava Jato é uma força-tarefa entre procuradores da República, delegados, policiais federais, os magistrados. São forças-tarefas da Lava Jato para investigar a corrupção no Brasil. São pessoas que estão juntas de diferentes departamentos, que nenhuma manda na outra. O juiz não é superior ao procurador da República, o procurador da República não é superior ao delegado, e eles se reuniram numa força-tarefa para investigar atos de corrupção aqui do Brasil. Então, isso é uma força-tarefa. Às vezes, é preciso bater a meta. Aí você, poxa, vamos fazer uma equipe aqui multifuncional para a gente fazer essa força-tarefa e vencer. Então, tem muita demanda represada, tem muita coisa represada, tem uma coisa que não está funcionando. Então, uma equipe multifuncional, geralmente, ela é construída para essas forças-tarefas, né? Existem as equipes autogerenciadas. Essas aqui são funcionários
que são completamente, que eles realizam atividades relacionadas ou interdependentes, mas que são funcionários completamente responsáveis, que eles não precisam de um supervisor. Então, pessoal, com certeza você já conhece pessoas, eu mesmo sou uma delas, que não preciso de ninguém para estar dizendo que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Me diga o que eu preciso fazer, que o resto eu desenrolo. Então, assim, são pessoas extremamente responsáveis, são pessoas muito daquela teoria Y que a gente conversou. Então, essas pessoas, elas são pessoas que conseguem desenvolver bem. Com o teletrabalho, cada vez mais aumentou o número de equipes autogerenciadas, né? Que elas se autogerenciem. E o Robbins, em 2004, nunca imaginou que as equipes virtuais, né, iam estar tão presentes hoje. Então, ele já falava em 2004 das equipes virtuais, que hoje é a regra, né? Até esse ano era exceção, as equipes virtuais. E os membros desse tipo de equipe virtual utilizam tecnologia de informação, ou seja, o computador, para trabalhar juntos e atingir seus objetivos. Através de instrumentos como e-mails, videoconferências e a internet, conseguem trocar informações e interagir. Então, eu estava em reunião agora há pouco, né? Estava num curso agora há pouco, dando curso para o tribunal. Aí, ontem, eu estava na reunião com o pessoal do tribunal. Vocês estão em reunião virtual com a empresa de vocês, com estágio. Então, essas são as equipes virtuais, que naquela época eu acho que ele nunca sonhou que fosse tão presente hoje. Beleza, aqui é só mais rápido, só uma classificação mesmo dos tipos de equipes. E agora eu quero mostrar para vocês como criar uma equipe eficaz. E eu venho para cá, certo? A equipe eficaz, você pode dividir em 4 eixos, tá? A eficácia da equipe. Quais são esses 4 eixos? Para a sua equipe ser eficaz, para você conseguir construir uma equipe de grande eficácia e eficiência, primeiro de tudo você tem que se preocupar com o contexto daquela equipe. Contexto é o background, né? Tudo que está atrás daquela equipe. Ou seja, analise se as pessoas estão com recursos adequados. Então, você quer que elas trabalhem em planilhas. Tá, mas elas têm essas planilhas, elas têm esse programa do computador. Você quer que ela faça ligações. Tá, mas foi fornecido telefone para elas? Elas estão com recurso adequado para fazer a atividade? Porque não adianta você dar... Eu trabalhei numa empresa, né, que a gente tinha umas metas e a gente não fazia a menor ideia, com o recurso que a gente tinha, como é que ia bater aquela meta. Que aqui gera desmotivação. Então, fique sempre atento se o seu liderado ele está com o recurso adequado. Agora mesmo, no Tribunal de Justiça, né, a gente está tudo trabalhando em casa, teletrabalho, o Tribunal de Justiça já desde muito tempo, está cedendo computador, aí está aparecendo muita gente com problema na coluna e tal, ele está cedendo as cadeiras presidenciais, são aquelas que custam R$5.000, mais ou menos. Então, a gente vai lá e pega o computador, vai lá e pega a cadeira. É o quê? É o RH, é a gestão, são os nossos gestores se preocupando com o nosso recurso adequado. Também, a liderança tem que ser uma liderança eficaz, tá? Eu sei que é uma matéria que vocês estudam na faculdade de administração, não sei na de pedagogia, a gente vai trabalhar um pouco sobre liderança, é um assunto super importante. E tem que ser uma liderança eficaz, tem que ter um clima de confiança entre os membros. Então, essa história de você ir para a parte da teoria X, galera, não é muito bacana. Você desconfiar que a galera não está trabalhando, teletrabalho, está todo mundo vagabundo. Não, teletrabalho aumentou a produtividade, o nosso judiciário nem se fala. Então, tem que ter um clima de confiança. Você é muito, hoje em dia, um líder, muito mais do que exigir que o funcionário cumpra por horário, ele exige muito mais que o funcionário bata a meta, faça o que tem que ser feito. Então, se ele conseguiu fazer, se ele conseguiu entregar o trabalho que você demandou, o que custa deixar o cara 5h30 da tarde, já que ele sai às 6, sair e fazer outra coisa? Sair e cuidar da vida dele. Então, tem que, pessoal, a gente pensar não só nessa questão de horário. Isso depende muito do ramo, né? Aí, avaliação de desempenho e sistemas de recompensa. Quanto melhor avaliado, mais recompensado você vai ser. A gente estudou também essa teoria da motivação. Então, analise não só o contexto, analise também a composição. Uma equipe, quanto mais heterogênea, a ideia é que ela seja melhor, que ela produza mais.
Então, olhe as habilidades dos membros. Pessoal, toda conversa com liderado seu é importante que você anote algo que você pensou daquela conversa, porque isso vai ficar mais fácil de você conhecer as pessoas. Então, as habilidades dos membros são bastante importantes. A personalidade e a flexibilidade desses membros, ou seja, olhem se a personalidade daquelas pessoas são aquela personalidade mais afável, aquela personalidade muito melhor de lidar, porque às vezes tem aquelas pessoas mais difíceis, né? E procure pessoas também que tenham flexibilidade, que diga, Sidney, eu sei que tu tá de plantão amanhã, mas eu posso trocar contigo? Eu digo, tá, cara, de boa. Ou então eu disse, rapaz, olha, eu sei que a gente combinou isso, mas vamos mudar, vamos fazer de outra forma? Pessoas mais flexíveis. Só tendo cuidado, não sei se vocês já viram como é o setor, geralmente como é o setor de informática das empresas, né? É assim, eles têm uma plataforma e a informática, sem sombra de dúvida, é muito demandada e hoje mais que nunca, né? Então, a parte de criar algo da informática, né? Criar um programa, criar na intranet algum perfil, criar alguma notícia, criar alguma coisa. O fato é que a informática, ela trabalha com a prioridade que o chefe dá. Geralmente é assim, nas empresas mais profissionalizadas. Então, o gestor, ele entendeu que era bom que fosse construído um programa de informática para falar da folha salarial. Aí coloca lá como prioridade 0, né, que é a prioridade alta. Aí esses outros projetos, ele coloca lá, esse outro tem prioridade 2, esse outro tem prioridade 3. Aí a equipe da informática vai lá e olha qual é o de maior prioridade e trabalha em cima de maior prioridade. O que acontece muito é que o gestor, no dia seguinte, tem uma grande ideia. Aí sabe o que ele faz? Aquele projeto que a informática estava com prioridade 0, prioridade máxima, ele passa a ter prioridade 2, e aí esse outro projeto que esse gestor pensou vai e ganha a prioridade 0. Aí a galera da informática deixa de se dedicar na folha de pagamento e vai se dedicar no outro. Se você fizer isso o tempo todo, você vai desestimular e nada vai sair. Então você tem que procurar pessoas flexíveis, mas também você tem que se cuidar para não entrar no desestímulo, né? Desestimular as pessoas em relação a isso. Distribuir papéis e responsabilidades. Todo mundo gosta de reconhecimento. Reconheça que você confia naquela pessoa, mostre confiança, dê responsabilidade a ela. E quando ela lhe atender, reconheça. Todo mundo gosta de reconhecimento. Também na composição, preze pela diversidade, equipes com homens e mulheres, equipe com jovens, com velhos, equipes de diferentes raças. A diversidade é bom. Um tamanho adequado, nem tão pequena, nem tão grande. Grandes equipes tendem ao desestímulo e as preferências que elas tenham. Então, procure analisar tudo isso da sua equipe e saiba pessoal, que não adianta você trocar uma pessoa porque ela tem um defeito X para botar outra. Aliás, até adianta, né, dependendo do defeito. Mas às vezes a gente fica até com raiva de um defeito que a gente julga que a pessoa tenha. Veja mesmo se é um defeito sério, que realmente precisa trocar aquela pessoa, porque as pessoas não são descartáveis. E todas as pessoas têm o seu valor. Então ela pode até ter aquele defeito, mas com certeza ela tem muito valor em outra coisa. Então não desista das pessoas de maneira tão fácil, porque às vezes tem chefes que tratam as pessoas como se fossem descartáveis. Se tratar as pessoas, não gostei de você, vem outra, vem outra. Meu amigo, esse tipo de chefe tende ao fracasso. Então, Verdade. Pode falar. Pois é. Então, assim, a gente não vai falar? Desculpa, eu cortei de novo. Acho que não, né? Então, dê um voto de confiança nas pessoas, treinem as pessoas, sejam empáticas, vão com o seu liderado com o coração aberto. Saiba que aquela pessoa tem valor, muito embora você considere aquele defeito. Não deixe o defeito dela ofuscar a qualidade, porque a gente tem muito mais tendência a olhar o defeito da pessoa à qualidade. Coloque no papel se realmente aquele defeito ofusca a qualidade daquela pessoa e saiba que se a sua decisão for trocar aquela pessoa por outra, vai vir outra sem aquele defeito
mas com outros defeitos. Por quê? Porque defeito eu tenho, você tem, todo mundo tem. A questão é a gente não deixar ou tentar enxergar que a qualidade daquelas pessoas supera os defeitos. Então é besteira você descartar as pessoas e você provavelmente um dia você vai ser descartado se você for nessa situação. E aí, turma, no projeto de trabalho, né, no contexto, você tem que olhar tudo isso. Na composição da sua equipe, você tem que olhar tudo isso para criar uma equipe eficaz. Olha a responsabilidade de um líder, pessoal. Olha como é importante o estudo. Tem gente que nasce com isso nato, né? Mas é muito importante que a gente estude, que a gente veja isso e consiga colocar no papel, né? Também, pessoal, dentro do projeto que você tem lá, dê autonomia aos seus membros. Mostre que você confia neles. Agradeça e reconheça quando ele faz uma coisa certa. Todo mundo gosta de reconhecimento. E as pessoas tendem a achar que não são reconhecidas como deveriam. Então reconheça. Não é mentir, não, é reconhecer toda vida que você achar oportuno. Dê oportunidade a todo mundo. Então, se você vai sair de férias e colocou como substituto o João, na próxima vez que você sair de férias e colocar como seu substituto, tente experimentar a Maria, porque a Maria, ela pode ser até que você ache que ela não tem perfil para lhe substituir naquele momento, mas a Maria pode se mostrar uma excelente líder. Então você descobre um novo talento. Então todo mundo precisa de uma oportunidade. Todo mundo precisa da oportunidade e depois o feedback positivo ou negativo. Porque o feedback é a oportunidade que a gente tem de se melhorar como pessoa e melhorar nosso trabalho. Também dentro do projeto de trabalho, tente ver as identidades de tarefas e de reconhecimento. Tipo, não sobrecarregue todo mundo, uma pessoa só. Não sobrecarregue. Ah, o Sidney é super rápido. Enquanto o Sidney faz 10 processos desse, o João faz um. Ah, então vou botar mais processo para o Sidney. Aí você desmotiva. Lembra que a gente estudou a teoria da equidade? As pessoas se desmotivam quando elas notam que estão trabalhando mais do que a pá dela. Quando elas estão, se está todo mundo trabalhando muito, ninguém se desmotiva. Se está todo mundo trabalhando muito, ganhando pouco, ninguém se desmotiva. Agora, eu estou trabalhando mais e ganhando menos, eu me desmotivo. Eu estou trabalhando mais e ganhando a mesma coisa que o cara, eu me desmotivo. Isso é uma das teorias mais certas que tem sobre motivação, que é a da equidade. E também, pessoal, dê significado às tarefas. Vocês sabem, né, que tem a questão de quando do assédio moral da pessoa. Será que eu estou falando besteira, meu Deus? Assédio moral? É o assédio moral. Existe um tipo de assédio que é o chefe quer demitir a pessoa, mas ele não quer botar a pessoa para fora, e aí ela quer forçar a pessoa a se demitir. Aí, para forçar a pessoa a se demitir, esse chefe ele começa a dar um monte de tarefas que não tem significado, dá um monte de, vai fazer essas planilhas aí. Muitas vezes coloca a pessoa numa sala isolada de todo mundo, e isso vai causando um sério desgaste psicológico naquela pessoa que ela tende a pedir a demissão, né? Então, analise se as tarefas que você está pedindo, têm realmente significado. No exemplo que eu dei lá da informática, o cara da informática começa a trabalhar no sistema de folha de pagamento, ele está lá dedicado, não acabou, aí quando ele vê, ele já tem que trabalhar em outra coisa e nem terminou o outro. Aí ele vai, caramba, eu estou enxugando gelo. Outro dia um amigo meu disse que no trabalho dele, toda hora pede umas tabelas para ele, umas tabelas que ninguém usa para nada. Ou seja, isso desmotiva. Para você ter uma equipe eficaz, dê tarefas com significados, a pessoa mostre que aquela tarefa é importante no processo. E, finalmente, o processo em si, né, da equipe. Nesse processo em si, veja a questão da identidade de propósito, já falamos sobre isso. Estabeleça metas específicas. Então, veja no planejamento estratégico, metas que são alcançáveis, metas que são claras, que não têm dúvidas, metas que são significadas, no sentido de que elas têm importância para a empresa. Analise o tempo todo a eficiência da sua equipe e o nível de conflito entre elas. Então, a equipe está eficiente, não está, dá para produzir mais, não dá, e dê feedback constante. Lógico que você tem que saber dar o feedback, né? Lógico que você tem que saber com quem, a hora, e dependendo, tem já teorias, né,
sobre a personalidade e a forma de dar feedback a essas pessoas. Eu não trabalho feedback, eu acho, com vocês nessa disciplina, não está no plano de ensino. Mas feedback é uma das principais ferramentas de um administrador, sem sombra de dúvida. Então, olhe os níveis de conflitos e também dessa folga social. Níveis de conflitos sempre vai ter, mas tente ver se chega naquela época de maturidade da equipe, que mesmo tendo aqueles defeitos, aqueles supostos conflitos, todo mundo consegue se dar bem. E também, pessoal, a questão da folga social, né? A gente precisa respirar coisas fora trabalho, né? Nem tudo na vida é trabalho. Hoje é uma coisa que eu mais me trabalho na minha vida, é para perceber que trabalho é trabalho, lazer é lazer. Então, acho que a gente precisa de um equilíbrio, precisa de uma folguinha também, né? Então, eu preciso não só estar com meus colegas de trabalho, que eu vejo segunda a sexta, eu vejo ver no sábado e domingo também. Não, eu preciso respirar, e todo mundo precisa isso. Então, é assim que você cria uma equipe eficaz, né? Só com isso. Então, quais são as habilidades de uma equipe eficaz? São todas essas. E quais são os fatores de uma equipe eficaz? São todos esses. Eu conversei sobre os fatores, né? Que é o contexto, a composição, que é a seleção dos membros, o processo e o projeto do trabalho. A gente falou dos fatores. Quais são as habilidades que a gente identifica numa equipe eficaz? Estou já acabando, viu, Anderson, para começar. É a comunicação, é o autogerenciamento, a liderança, responsabilidade, apoio à diversidade, retroação, ou seja, olhar para trás, né, e avaliar o para trás mente, como diz na linguagem popular. O planejamento estratégico é uma equipe com bom planejamento, que conheça o planejamento estratégico. É conduzir reuniões bem-sucedidas, de preferência que não seja perda de tempo. É resolver conflitos e é desfrutar de estar lá, de fazer parte daquela equipe. Então, uma equipe eficaz, ela depende desses 4 fatores: contexto dela, né, o background, a composição, ou seja, a seleção dos membros, o processo de trabalho e o projeto de trabalho em si. E as habilidades que você tem que desenvolver para a sua equipe se tornar eficaz são essas. E aí, turma, a gente acaba o terceiro pilar da gestão de pessoas, de um gestor de pessoas que motiva, que comunica, que sabe trabalhar em equipe e que desenvolve equipes eficazes. E agora a gente vai trabalhar um pouco sobre conhecimento e competência. E aí vai ser, quem vai entrar aí falando é o Anderson, eu vou ajudá-lo, obviamente, e eu vou parar de compartilhar, para o Anderson compartilhar a tela dele. E aí, Anderson, tu tá aí, cara? Oi, professor, tô sim, eu tô só. É porque eu tô usando pelo celular, sabe? Eu tô sem notebook. Tá. Tu quer que eu compartilhe? Eu compartilho, eu mostro o teu mapa mental. Pessoal, só Tá, para... Desculpa, cara, pode falar. eu vou só sair da reunião por um segundo, porque eu tô conectando o celular no HDMI para colocar aqui na minha TV, tá bom? Ah, tranquilo, tranquilo. Mas tu vai apresentar ou eu? Eu apresento. Ah, beleza, beleza. Pensei que eu ia apresentar. Pessoal, então, enquanto o Anderson resolve, deixa eu ver se vocês têm dúvidas. Hoje eu nem deixei vocês falarem, né? Ninguém merece. Aí o Anderson falou que as minhas também não trabalham 4 dias. Ah, aquela história, né? Não tô vendo a tela, eu acho que a Marina conseguiu. A Joyce, verdade. Prof, meu celular tá com 15%. Vou continuar na tela e desligar. Poxa, Mirella, que pena. Então, vocês querem comentar alguma coisa sobre trabalho em equipe? É bem importante, principalmente o pessoal aí da administração e pedagogia. Não quero comentar nada. Vocês estão aí? Cadê o Atom, hein, que não fala mais? O Edvar, eu sei que ele não vem hoje. Ele me falou que estava ocupado e assistir depois. Me digam aí. Eu ia, turma, resolver a atividade 5 com vocês. Na verdade, bora resolver a atividade 5? Vamos, vocês estão aí? Eu vou mandar para vocês aqui. Enquanto o Anderson chega aí, eu vou resolvendo a atividade 5. É porque hoje eu achei que ia dar tempo e nem deu. Pronto. Voltei. Voltou? Ah, pronto. E aí, Anderson? A sala é toda sua, meu amigo. Eu vou te ajudar, não se preocupe. Tudo bem. Eu queria só que o senhor pudesse logo compartilhar a tela, por favor. Se eu posso compartilhar a tela? Isso, com o meu arquivo que eu enviei para o senhor. Ah, tá. Não, eu posso. É que eu tinha entendido que quem ia compartilhar era tu, mas eu compartilho, sem o menor problema. Turma, eu vou começar a compartilhar minha tela. Pode deixar, cara, eu tô compartilhando aqui.
Pronto. Esse é o percebe arquivo. o segundo arquivo, esse é o primeiro. Ah, e tu mandou 2? Foi, eu não peguei o outro, não. Peraí. Ó, esse último. Pronto. É para eu ver esse aqui, né? É. Beleza. Então, antes, deixa eu baixar aqui, ver se fica melhor se eu botar assim para mim. Eita, meu cachorro ali. Chegou o entregador do jantar. Peraí. Peraí só um minuto antes. Oxi. Não entendi. Aula. Qual é o nome do teu arquivo mesmo, cara? Tá aqui. Deixa eu já achei de pessoas salvar um. Substituir. Vala, cara, que coisa doida. Enfim, vai por aqui mesmo, cara. É esse aqui. Pronto. Esse é o primeiro, né? Não consegui baixar o segundo. Esse é o segundo, não? Não. Não? Ah, é o segundo, né? Ah, tá, é o segundo. Pronto. Manda brasa. Eu vou dar Pronto. um coisa aqui só pra galera enxergar. Aí tu me diz se tu quer que eu mova. Tá bem. Bom, gente, só explicando por que eu tô fazendo a apresentação junto com o professor, é que eu não consegui fazer a VP1 e muito menos a segunda chamada foi realizada, né? Então, ele me passou esse trabalhinho para ajudar tanto a mim quanto a vocês a descobrirem esse conteúdo novo que está chegando. Então, começando, ele me passou o trabalho para falar um pouco sobre competência e conhecimento. Só que nós da administração, a gente sabe que competência é mais ou menos o resultado de 3 outras capacidades humanas ou características humanas. São elas atitude, habilidade e conhecimento, essas verdes. Por isso que está aí no mapa mental a competência, compreender atitude, conhecimento e habilidade. Essas 3 características, elas representam o que a gente chama de chá, que é meio que uma ferramenta que permite a gente distinguir quais são os conhecimentos daquela pessoa, as atitudes que ela tem no dia a dia dela e quais habilidades que ela desenvolveu conforme o tempo foi passando. A mistura desses 3 pilares formariam o que eu ia chamar de competência. A competência, para existir, ela cria um laço de dependência com outras 3 características de uma empresa, né? A criatividade, a flexibilidade e a integração dela. Criatividade, porque ela precisa sempre estar inovando, ela precisa sempre estar criando algo novo. Flexibilidade, ela precisa ter adaptabilidade, ela precisa se inteirar quais são os objetivos daquele cliente naquela relação que ele está criando com a nossa empresa. E a integração. A gente precisa ter uma visão macro, uma visão que abranja as mais diversas... uma palavra que se encaixasse aqui, professor. Diversidades, ou mais diversas expectativas das pessoas. Exatamente. A competência, ela também incentiva a competitividade, a inovação e a capacitação de profissionais. A competitividade, porque quando eu tenho profissionais competentes, eu consigo aprimorar a minha produção, o meu comércio, a minha prestação de serviço. E isso infere que os meus concorrentes, para eles alcançarem ou chegarem ao nível que eu estou, eles precisam também melhorar. Então, por isso a competitividade. Inovação. A competência, ela, por se tratar também de conhecimento, ela acaba gerando novos meios para se alcançar objetivos. Logo, gerar inovação, que, como todo mundo sabe, é a criação do novo. E a capacidade... Era a palavra da moda, né? Até um tempo atrás, tudo era inovação. Mas vai. Continuando, a competência também incentiva a capacitação profissional. Por quê? Porque ela efetiva a consolidação de novas políticas e instrumentos
organizacionais focados, se o senhor puder passar só um pouco, no desenvolvimento bilateral da relação de trabalho. Como assim? A capacitação profissional de um profissional, ela, como eu falei aí, ela incentiva e efetiva o desenvolvimento bilateral da relação de trabalho, porque quando o meu profissional está capacitado, não é apenas ele que está ganhando conhecimento, não é apenas ele que está se aprimorando como pessoa, ou mesmo como, de fato, um profissional. Ele também está trazendo para a empresa um potencial de realizar aquilo que ela objetifica realizar, entende? No sentido de que fica mais fácil para ela, com um profissional capacitado, realizar as metas dela. Se o senhor puder voltar agora. Não, ok. O senhor tem alguma coisa para falar em relação a isso? Pronto, não, pode conversar, que depois eu vou falar um pouco e na próxima aula a gente vai abordar esse tema também. Mas pode ir. Pronto. A competência, ela constitui, ela faz parte também de outros dois conceitos. Um deles é o de sociedade de conhecimento, sugerido por Peter Drucker. Eu acho que é assim que fala. Isso. Que resume-se basicamente no conhecimento, assumindo a qualidade de recurso mais básico. Aqui, após a segunda revolução industrial, o capital deixa de ser aquilo que a empresa talvez considere mais importante. Ela precisa, a partir desse momento, segunda revolução industrial, perceber que as mudanças que estão acontecendo no mundo façam que ela crie uma nova perspectiva sobre o capital humano dela de fato. Ela precisa entender que o mais importante daquilo que ela dispõe dentro da empresa dela são as pessoas. Isso resulta, como eu coloquei aí, em investimentos cada vez mais significativos em setores como de gestão de pessoas. Ou seja, cada vez mais, com essa percepção nova das empresas quanto às pessoas, elas são o meu principal capital e não o dinheiro, investimento em áreas como a de gestão de pessoas ou relacionadas, que na época ainda era o setor de recursos humanos, se tornaram cada vez mais significativos. Voltando lá para cima, quanto à constituição de competência, outro conceito interessante a se entender seria o de capital intelectual, de Thomas Stewart. O Thomas Stewart, ele dá esse nome, capital intelectual, a todo aquele capital que eu disponho na minha empresa, que não é de fato material, e sim, como o próprio nome diz, né, intelectual, que parte da inteligência das pessoas. Ele é definido pela gama de recursos humanos utilizados para gerar riqueza. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas me agregam e que, de fato, eu consigo transformar em riqueza para a empresa, para o sócio, para o dono, vai se enquadrar no sentido do que ele define como capital intelectual. Voltando lá para a competência, a última parte agora. A competência, por fim, ela estimula no perfil trabalhador que se candidata a uma vaga, algumas atitudes que até ali não eram tão comuns, ou então não eram tão valorizadas, destacando principalmente a educação continuada. Como assim? Hoje, os profissionais que se candidatam a empresas que têm essa percepção diferenciada sobre o capital humano, eles têm que perceber que o principal objetivo dentro da empresa, além, claro, do saneamento das necessidades deles, é o estímulo ao conhecimento que ele vai trazer tanto à empresa como a si mesmo. Como assim? Ele precisa entender que talvez o que se esconda por trás daqueles objetivos ali superficiais é a busca do conhecimento. As pessoas, elas precisam entender que a empresa, ela busca novos conhecimentos para assim gerar a inovação que eu falei lá no início, para assim gerar a competitividade que eu também falei lá no início, a capacitação profissional. Tudo isso voltado também ao conhecimento do próprio profissional, porque se eu estimulo o conhecimento no profissional,
Logo, eu estimulo também o conhecimento geral da empresa. E assim os dois chegam mais longe. Acho que é isso. Show. Parabéns. Estou batendo palma aqui pela turma. Show. Parabéns, Anderson. Pessoal, vou rodar aqui, rapidinho. A gente vai conversar sobre isso, certo? Mas é só para não perder a essência do que o Anderson trouxe, que foram coisas muito bacanas. O principal ponto da gente entender a competência das pessoas, do gestor de pessoas, a competência dos seus liderados, do CEO, de todo mundo da equipe, é entender que as pessoas, como o Anderson muito bem falou, as pessoas são muito mais do que o valor financeiro, patrimonial da empresa. Cada vez mais se fala em capital intelectual, que é dar valor às pessoas como pessoas. Então, se eu invisto numa máquina, eu sei que aquela máquina vai aumentar em 30% a produtividade da minha empresa. Contudo, se eu invisto em pessoas para aumentar a educação, o desenvolvimento, a capacitação delas, eu aumento a competência. E se eu aumento a competência das pessoas, eu simplesmente aumento a produtividade global da minha empresa. Eu tenho pessoas que são mais competitivas, que conseguem entrar e se ver um pouco mais a competitividade, são pessoas que são mais inovadoras. Essa capacitação, ela cria, essa competência que é desenvolvida nas pessoas, cria criatividade, flexibilidade, integração em todos os membros. Não é à toa que, dependendo da empresa, se tem a chamada matriz de competência. O que é essa matriz de competência? São cursos que você deve fazer para ou adquirir ou desenvolver aquela competência. Então, a competência ela vai desenvolver o chá, né? Que é conhecimento, habilidades e atitudes. Nas aulas de administração, a gente passa, acho que um semestre todinho só falando de chá. Então, a competência, ela vai desenvolver o chá da pessoa, que é o conhecimento, habilidade e atitude. A competência vai incentivar, sem dúvida, competitividade, inovação, capacitação, vai formar muito profissionais que são capazes de serem mais criativos na solução de um problema, de serem mais inovadores. E por isso que investir na competência das pessoas, investir em cursos profissionais, investir nas pessoas em si, é a melhor coisa para a empresa adquirir mais e mais funcionamento. Então, por exemplo, os cursos que as empresas pagam para os funcionários fazerem é competência. Chama alguém de fora para fazer um treinamento em loco, isso é competência. Então, o gestor de pessoas ele tem que estar sempre ligado sobre quais competências ele deve desenvolver na equipe dele, o que é legal, o que a equipe dele está precisando, qual é a competência que a equipe dele tem que fazer, exatamente por conta do capital intelectual. A gente está numa sociedade de conhecimento, ou seja, todo mundo hoje, tudo é muito conhecimento e precisa desse investimento. E realmente, Anderson, tudo que você trouxe aqui foi muito bom, foi muito válido. Eu falei assim, só a essência mesmo, para dar um resumo em tudo que tu falou. Que a competência é você perceber que as pessoas são pessoas e que é muito melhor investir em pessoas do que, por exemplo, em maquinário. Porque a competência incentiva competitividade, inovação e a capacitação profissional. A competência, ela vai depender de criatividade, flexibilidade, integração, e ela vai promover isso também. Vai promover mais pessoas criativas, pessoas flexíveis e integradas. A competência mexe com atitudes nossas, né, com habilidades nossas relacionadas ao chá, ao conhecimento, à habilidade e à atitude. E estimula também a educação continuada. Então, o impacto, ao investir em uma pessoa, a gente não consegue mensurar. Porque uma pessoa bem capacitada, ela é capaz de impactar toda a empresa. De maneira que, se vocês são meus pares e vocês me veem completamente competente, vocês vão ver que vocês vão sentir necessidade de se capacitarem, tanto quanto aquele novo funcionário, ou tanto quanto aquele funcionário, senão você é deixado para trás. E você se capacitando para garantir o seu emprego, para garantir as suas questões, e para também não ficar tão para trás em relação a esse funcionário, a empresa ganha também. Então, olha aí a questão da competência, olha como é importante investir nas pessoas. Então, às vezes, a empresa paga para fazer mestrado fora. Eu mesmo fui com remuneração fazer meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, eu fui com remuneração das empresas que eu trabalho. E isso são elas investindo em mim. Eu volto, faço cursos, eu volto,
eu trabalho para essas empresas, eu trago coisas novas, coisas que eu vi em outro país, coisas diferentes, e no final das contas todo mundo sai ganhando. Então, em resumo, isso é o que a gente vai ver em competência. Anderson, você foi muito bem, viu? Parabéns. Gostei bastante. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida sobre essa parte? Então, eu sou perfeccionista, né? Eu não aprovei, não. É isso. Ah, o teu mapa mental? Não, eu gostei do mapa. Do mapa eu gostei. Enfim, mas assim, eu não gostei muito da apresentação, né? Achei que eu fiquei muito nervoso. Ah, legal. É questão de prática. Tu vai treinando, vai dando certo. Daqui a pouco você está na sua empresa dando palestra, falando do resultado, das ações, de tudo. Você vai ver, vai ser bem tranquilo. É só questão de prática mesmo. E essas atividades, Anderson, são boas exatamente para a gente treinar. Porque vocês são pessoas em desenvolvimento, né? Todos nós somos, a bem da verdade. Mas dentro da ciência que vocês escolheram estudar, vocês são cientistas em desenvolvimento. Então, você é um administrador em desenvolvimento. As meninas são, e o pessoal da pedagogia, são pedagogos em desenvolvimento. E é na faculdade que a gente aprende várias habilidades, entre elas a de apresentar. E apresentar também remotamente, né? Que não é fácil, né? Realmente, se você se colocar no lugar do professor de vocês, que passa 1h30 aqui falando, para ninguém, né? Porque eu só vejo a tela preta, acaba ficando um pouco, às vezes, até chato, mas aí você vai se acostumando. De boa. Eu achei que você foi bem antes. Você está de parabéns. Tranquilo? Obrigado, professor. Obrigado. Valeu, amigo. E aí, galera, vocês estão com alguma dúvida sobre esse aspecto? Sim, não? Porque senão eu vou pegar... Ó, tá a galera te dando parabéns, ó. Que legal, ó. O Daniel tá falando que foi muito boa a apresentação. A Andresa, parabéns pela apresentação. A Rebeca. O rapaz falou bem sua apresentação. A Joyce, né? O rapaz falou muito bem na sua apresentação. Muito bem. Tá vendo? Essa galera gostou. Show. Então, pessoal... Obrigado, gente. Mas eu vou melhorar. Isso aí foi só um gostinho do que a gente vai falar na próxima aula, né? Que é competência. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Turma, toda atividade, né? Eu faço com vocês e essa não vai ser diferente. Eu vou só compartilhar aqui o link da atividade para quem não fez, para fazer, para vocês irem acompanhando comigo, tá bom? Vou fazer rapidinho essa atividade e depois a gente vai descansar, né? Que a gente tem até terça para descansar, ou coisa boa. Pronto, turma, eu vou começar a atividade, tá bom? Então vamos lá. Diz assim, ó. Em uma equipe de trabalho, existem mais informações disponíveis para a tomada de decisão do que em uma área em que as pessoas tenham sido reunidas para executar determinadas tarefas. Isso está certo ou está errado? Ele está perguntando, numa equipe, tem mais informação para decidir ou tem mais informação, isso foi a aula passada, quando se agrega pessoas só para fazer uma tarefa? Aqui está dizendo que uma equipe tem mais informação que ajuda as pessoas a decidir do que só uma agregação de pessoas, um agregamento de pessoas para poder fazer uma tarefa. Então, essa está correta. Em uma equipe de trabalho, existem mais informações disponíveis para a tomada de decisão do que em uma área em que as pessoas tenham sido reunidas para executar determinadas tarefas. Corretíssima. Próxima, galera. Os grupos de trabalho têm como característica o esforço individual, a responsabilidade por resultados individuais e objetivos de trabalho individual. Isso foi a diferença na aula passada que a gente falou sobre grupos e equipes. Então, o grupo ele não tem aquele sentimento de coesão, né? O grupo é muito individual. Então, ele está falando. O grupo de trabalho tem como características o esforço individual, a responsabilidade por resultados individuais e os objetivos de trabalho individual. Até aí está todo correto. Alguns doutrinadores utilizam grupo e equipe como sinônimo, mas a gente fez essa diferença entre grupo e equipe na aula passada. Já a equipe de trabalho são caracterizadas pelo esforço coletivo, objetivos de trabalhos compartilhados e responsabilidade compartilhada pelo resultado. Correto! Você, enquanto gestor de pessoas, tem que transformar o seu grupo de trabalho em equipe de trabalho. Eles entenderem que eles fazem parte de uma coisa só. Eles entenderem que eles não são um grupo,
que que o não bom resultado de um membro acaba sendo o não bom resultado da equipe toda. Então, você tem que transformar o seu grupo de trabalho numa equipe de trabalho. Essa está corretíssima. Se tiverem dúvida, me falem, viu? Vocês estão muito calados. O Atom hoje não falou, não estou impressionado até agora. Então, ó, o trabalho em equipe, a despeito de demandar mais tempo e consumir mais recursos dos trabalhos, comparado ao trabalho individual, é o modelo de trabalho mais eficiente para o desenvolvimento de quaisquer atividades organizacional. Olha o que ele está dizendo. O trabalho em equipe, a despeito de demandar mais tempo e consumir mais recursos dos trabalhadores, comparado ao trabalho individual, é o modelo mais eficiente para desenvolver qualquer atividade organizacional. Turma, toda vida que a questão ela generaliza muito de não ter exceção, né? Sempre, nunca, qualquer atividade, ela tende a estar errada, como essa está errada. Realmente, a gente viu que, até eu vi na aula passada, e a gente revisou nessa aula, que tem vantagens em trabalhar em grupo, mas tem desvantagens. Então, não dá para dizer que o trabalho, se tivesse assim, em regra, o trabalho em equipe é melhor do que o trabalho individual, estaria correto. Mas tem certas tarefas que tem que ser feita por uma pessoa, porque a equipe demora muito. Então, essa está errada. O trabalho em equipe, a despeito de demandar mais tempo e consumir mais recursos trabalhadores, comparado ao trabalho individual, é o modelo mais eficiente para o desenvolvimento de qualquer atividade organizacional. Tá falso. Tá falso porque não é o modelo mais eficiente para quaisquer atividades organizacionais. Se fosse como regra, aí tudo bem, mas quaisquer, completamente errado. Bora para a próxima. Marque certo ou errado. O ciclo de desenvolvimento da equipe de trabalho, aquele, né, que eles se conhecem, aí tem conflitos, aí estabiliza. O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definidas pela etapa de formação do conflito, normatização, desempenho e desintegração. Opa! Na etapa de normatização, tem-se o início de um processo de ajuste ou de negociação com a finalidade de estabelecer o que ser realizado por quem e de qual maneira, né? Turma, essa questão ela está errada. Por quê? Porque esse estabelecimento, turma, de esse processo aqui, ó, que ele diz, ó, na etapa de normatização tem-se o início, um processo de ajuste ou negociação, a finalidade de estabelecer o que ser realizado, essa parte final. Olha, eu creio que vocês estavam vendo minha tela. Então não, né? Essa parte final que ele está dizendo aí está errado, porque já é na hora que você se vê, já é na equipe, na hora da formação em que se estabelece as regras. A gente viu no slide passado, a gente viu na aula passada, que o trabalho em equipe tem 4 ou 5 fases, que é a formação, que é a erupção ou tormenta, que é a normalização, que é a realização ou desempenho e o encerramento. Então, são essas 4 fases, pode ter a quinta, que é o encerramento, né? Mas são basicamente essas 4 fases. Formação, erupção, normalização e o desempenho. E é na formação em que as regras são estabelecidas. Então, essa está errada. Quando ele coloca na etapa da normatização, tem-se o início de um processo de ajuste. Falso. É na etapa da formação. A gente conversou sobre isso na aula passada. Próximo. Se tiverem dúvidas, me perguntem, por favor. Para um novo projeto nas organizações, os profissionais são escolhidos com base nas habilidades em que possuem, de contribuir para o sucesso das atividades planejadas e passam a compor uma equipe de projeto que se dissolverá após o término da tarefa a qual tenha sido criada. Está errada, não. Para um novo projeto nas organizações, os profissionais são escolhidos com base nas atividades nas suas habilidades, aliás, e passam a contribuir para o sucesso das atividades planejadas e passam a compor a equipe do projeto. Essa está toda correta. Está toda correta, está errada também não. Próxima, galera. A formação de equipes nem sempre progride sem turbulência, o que pode gerar discussões
entendidas como destrutivas. Realmente, lembro das formações da equipe? A equipe, ela passa pela fase de formação, erupção ou tormenta, normalização, realização ou desempenho, está no nosso slide, tá? E o encerramento, que às vezes pode ocorrer ou não. E o fato é que o último, pessoal, a equipe, toda a equipe, ela pode passar por essa questão turbulenta, né? Que é ruim. Então, essa está correta também. Vamos lá. Eita, que é questão ainda. Vamos lá, vai dar certo. O ciclo de desenvolvimento das equipes de trabalho é definido pelas etapas de formação, conflito... eu já falei sobre essa. Né? Essa eu já falei. Próximo. Uma gerente de recursos humanos costuma envolver todos os membros de sua equipe na tomada de decisão que afeta o grupo. Massa. Ela acredita que vários pontos de vista ajudam a constituir uma decisão melhor do que uma decisão tomada individualmente. No entanto, a tomada de decisão em grupo apresenta algumas desvantagens quando comparada à decisão individual, tais como, a gente viu isso na aula passada e a gente revisou nessa, está no slide também. Resistência à implantação da decisão, pelo contrário, se a equipe é tomada em grupo, tem uma facilidade maior de implantar a decisão, porque todos compartilharam. Baixa partilha de informação, errado. Um grupo é mais vantajoso do que uma decisão individual, porque um grupo tem mais informação. Baixa aceitação da decisão pelos envolvidos, errado. Porque se a equipe é tomada pelo grupo, a equipe vai aceitar aquela decisão. Se a decisão é tomada pelo grupo, a equipe vai aceitar aquela decisão. Diminuição da motivação dos envolvidos na decisão, pelo contrário, a pessoa vai se sentir reconhecida e vai gostar, né, de ter participado daquela decisão, então vai aumentar a motivação dela. Diluição das responsabilidades pelos resultados, está no slide. Porque quando a decisão é tomada em grupo e der alguma coisa errada, você não sabe quem responsabilizar. Isso a gente já falou, é uma desvantagem da decisão grupal. Próximo. Para a criação das equipes eficazes, matéria de agora, é preciso que se considerem fatores de contexto, decomposição de processos de equipe. Um fator de contexto fortemente relacionado ao desempenho da equipe acabamos de falar sobre isso. Acabamos de falar sobre como fazer equipes eficazes. Contexto, projeto, composição e processo. O contexto é aquele dos recursos, da liderança, do clima de confiança, é aquele da avaliação. Então, o contexto, ele diz respeito a isso. Então, vamos lá. Para a criação de equipes eficazes, é preciso que se considerem fatores de contexto para a decomposição e de processos das equipes. Um fator de contexto que fortemente relacionado ao desempenho da equipe. É a diversidade dos membros? Não. Fator para criar uma equipe eficaz, a composição é onde está a diversidade dos membros. É a alocação adequada de papéis. Será que é a alocação adequada de papéis? Não. A alocação adequada de papéis pode estar, pessoal, muito mais relacionado ao projeto ou ao processo, né? É muito mais ao projeto. Aí C, são propósitos incomuns? Não, propósitos incomuns é mais na composição, aliás, é mais no processo. Ter propósitos em comum é mais no processo. Então, diversidade dos membros é composição, alocação adequada de papéis é projeto, propósito em comum é muito mais processo. São recursos adequados? Sem sombra de dúvida. O contexto é recurso adequado, é liderança, é avaliação e é o clima de confiança. Então, a resposta é a D. E metas específicas. Metas específicas é mais processo. Metas específicas é mais processo. E nossa última questão. É necessário que uma equipe tenha objetivos para que consigam se manter e se desenvolver. São eles, que são esses objetivos, que guiam
as áreas de participação da equipe. Não entendi agora. Que coordenam e planejam seus esforços. Servem também para delimitar critérios para resolver conflitos interpessoais e para a melhoria do trabalho. Quando a equipe executa seus trabalhos e atinge níveis ótimos, dizemos que a equipe está. Aí aqui, pessoal, é ainda sobre a formação das equipes, né? Então, a equipe ela é formada, primeiro tem o momento da formação, tem o momento da tormenta, tem o momento da normalização ou da realização, do desempenho, tem o momento ainda da destruição, né, da desintegração do grupo. Então, os grupos são formação, erupção ou tormenta, normalização, realização ou desempenho, que é quando eles estão no alvo, e a desintegração, como a gente falou na aula passada e realizamos nessa. Então, se uma equipe atinge nível ótimo, ela está em formação? Não, porque formação é o início. Ela está em tormenta? Não, porque tormenta é conflito. Ela está na realização? Sim, ela está na realização. E aqui a essência é o momento da formação, é um sinônimo para formação. Então, a resposta correta só pode ser a C de casa. Beleza, beleza. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Gostaram da aulinha de hoje? Sim, não, mais ou menos. Hoje vocês interagiram bem Sim, pouquinho. professor, gostamos. Que bom. Professor. Valeu, foi muita matéria, né? Oi, Rebeca, eu faço a chamada aqui pelo Meet, eu gero as pessoas que vieram o relatório. Pois então, pronto. Turma, então é isso. Acabamos nossa aulinha. Muito obrigado a todos por virem, muito obrigado a todos pela paciência. Espero que vocês estejam estudando. Só o show, professor. Show, Elson. Valeu, cara. Espero que vocês estejam estudando e contem sempre comigo, tá bom? Bom feriado. Bom tudo para vocês. Vou parar de gravar para a gente Também, agora. professor. Até a próxima. Obrigadão, pessoal. Tchau, Até tchau, sexta que tchau. vem.